Olá, meu nome é Simone Turelli, eu sou analista corporal e comportamental e o assunto do vídeo de hoje é sobre dificuldade em tomar decisões. E aí, você é uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões? Hoje eu quero trazer algumas razões que podem levar você a ter essa dificuldade e também vou trazer algumas maneiras de solucionar essas questões, né? Então, nós vamos falar sobre 4 maneiras para minimizar as 4 dificuldades que surgem na hora de tomar decisões, tá certo? E hoje a gente vive, a humanidade hoje, ela vive um período de muita sobrecarga de informação. A gente tem muitas opções para fazer a mesma coisa. Então nós temos uma sobrecarga, uma entropia cognitiva. O que significa isso? Entropia é uma desordem, um certo caos. E cognitivo é aquilo relativo ao raciocínio, ao nosso pensamento. Então hoje a gente vive um mundo com tantas opções, com tanta informação, que o nosso raciocínio chega a viver uma desordem devido a tanta opção, a tanta informação. Então, na história da humanidade, hoje é o período em que nós vivemos a maior entropia cognitiva. E isso, né, é pior ainda para quem tem dificuldade em tomar decisões. Porque são tantas opções que a pessoa que já tem essa dificuldade, ela se sente literalmente travada na hora de tomar uma decisão. E isso pode afetar a sua vida nas coisas simples. Então, é a escolha da sua roupa, é na escolha da sua comida, você vai comprar um presente para alguém e aí não sabe o que comprar. Então, a sua vida pode ser travada nessas pequenas escolhas do dia a dia ou diante de escolhas, de decisões importantes. E aí você não consegue decidir. Seja na escolha de um relacionamento, de uma nova carreira, de uma oportunidade que apareceu para você. Enfim, são questões que podem mudar o rumo da sua vida e aí você não consegue decidir. Então hoje nós vamos falar sobre 4 situações que podem trazer essa dificuldade na hora de decidir e vamos entender como minimizar, tá bom? Então vamos lá. A primeira situação que gera essa dificuldade na hora da escolha é o número de opções, né? Eu falei lá no início que hoje nós temos uma variedade, sim, quase que infinita, né, de maneiras de se fazer alguma coisa. E existem alguns estudos científicos que comprovam que quanto mais números de opções você tem, maior o seu nível de satisfação. Até que chega um ponto que quanto mais opções você vai ter, mais insatisfeito você fica. Então, resumindo, você tem um pequeno número de opções, isso te deixa insatisfeito. E por que isso traz insatisfação? Porque você não tem a sensação de controle. Para que a gente fique satisfeito diante de uma situação, é importante a gente ter a sensação, de controle, tá? Quando você tem pouca opção, você não tem essa sensação de controle. É quase como se você estivesse sendo coagido a escolher. Então, pouca opção não te traz essa sensação de controle, por isso te traz insatisfação. Então, partindo de um pequeno número de opções, nós temos uma insatisfação grande. Conforme vai aumentando o número de opções, o nosso nível de satisfação vai aumentando. Até que ocorre um ponto de virada e aí essa curva ela começa a descer. Isso significa que a partir de um certo momento, se você continuar aumentando o número de opções, você não vai ficar mais satisfeito. Você vai começar a ficar insatisfeito.
Então seria uma curva, um gráfico que tem uma curva assim em formato de U invertido, né? Vai aumentando o número de opções e aumentando também o meu nível de satisfação, até que chega um ponto que eu continuo aumentando o meu nível, o meu número de opções, porém o meu nível de satisfação começa a diminuir. E que ponto é esse? Qual é a quantidade certa para que eu me torne satisfeito e tenha a sensação de controle? Esse ponto de virada, ele varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. Para mim, por exemplo, escolher um par de sapato, 6 pode ser o suficiente. Para você, um nível de conforto já seria com 10. Isso significa que varia de pessoa para pessoa e também varia de situação para situação. Então, se eu estou falando de par de sapato, pode ser que para mim 6 seja o suficiente. Mas se eu estou falando de comida, pode ser que eu precise de uma variedade maior, 12, 13. Não existe um número exato, nem para situações, nem para pessoas. Mas o que eu quero trazer para você é que isso é algo que vai influenciar bastante na hora de você tomar a sua decisão. Então, falando agora de como minimizar essa dificuldade quando ela está relacionada ao número de opções, você precisa avaliar. Será que eu não estou conseguindo decidir porque eu tenho opção de menos ou porque eu tenho opção de mais? Então, por exemplo, se você precisa escolher o presente de alguém, imagina, olha a gama de objetos que você pode comprar para essa pessoa. Você precisa fazer o quê? Diminuir o número de opções. Então, você pode começar a selecionar. Não, eu vou comprar um item de perfumaria. Dentro da perfumaria pode ser um hidratante, um sabonete, um creme para mãos, um perfume. Mas deu para entender que você já afunilou bastante? E aí você pode pensar ainda mais, olha, eu vou em 2 lojas que vendem produtos de perfumaria. Dentre essas 2, eu vou comprar a que tiver uma oferta melhor, um produto que me agrade mais. Mas diante de uma gama muito grande de possibilidades, a dificuldade surge justamente pelo excesso de opções. Então é importante você começar a reduzir esse número de opções intencionalmente. Você vai lá e toma essa atitude. Eu vou reduzir esse número de opções para que eu consiga decidir. E a outra situação é quando você tem pouquíssima opção. E aí você também não consegue decidir porque na verdade você não quer nenhuma nem outra. Então imagina um jovem, né, que está aí saindo do colégio e aí os pais falaram, olha, quando você sai do colégio você tem 2 opções. Ou você vai trabalhar na loja de roupa da sua mãe ou você vai trabalhar no escritório de contabilidade do seu pai. E aí já se passaram meses e essa pessoa ainda não decidiu se ela quer trabalhar na loja de roupa da mãe ou no escritório de contabilidade do pai. Porque talvez ela ainda não tenha se decidido. Porque são poucas opções e talvez ela não queira fazer nenhuma coisa e nem outra. Nesse caso, você precisa estar atento para avaliar que você precisa novas opções. Você precisa adicionar novas opções aí para que você se sinta mais confortável, com mais sensação de controle, certo? Então a gente já entendeu a primeira situação que pode gerar essa dificuldade na escolha. Seja com coisas pequenas do dia a dia, seja com coisas importantes que vão realmente ter um impacto na sua vida, tá? Então você precisa avaliar, eu preciso diminuir o número de escolhas, de opções, ou eu preciso aumentar o número de opções? E agora a gente vai falar da segunda situação, que é uma das mais comuns. Pessoas que têm muita dificuldade em decidir é porque elas, na maioria das vezes, não têm clareza do que elas querem. Elas não têm um propósito definido naquela escolha. Para que eu tenho que escolher isso? Então, se você não sabe o porquê você está fazendo aquela escolha, vai ser muito difícil você tomar uma decisão. Já ouviu falar? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Então é mais ou menos isso. Se você não sabe o porquê de estar fazendo aquela escolha, qualquer opção pode servir e isso não te traz a sensação de controle.
Cada vez que você não tem essa sensação de controle, isso é desconfortável e isso se torna mais difícil, mais doloroso, mais demorado. E aí você tende a procrastinar essa decisão. Muita gente fala assim, Simone, como é que eu me livro da procrastinação? E a verdade é que a procrastinação é um sintoma. Você precisa avaliar por que você está procrastinando. E nesse momento, a gente já consegue identificar uma das causas da procrastinação. É quando você não tem clareza do que você quer. Aí você vai adiando a sua escolha. Então imagina, você está diante de uma busca por uma carreira. E aí você tem algumas opções. Talvez que não se relacionem. Eu não sei se eu vou fazer direito, eu não sei se eu faço moda, ou eu não sei se eu abro a minha confeitaria, porque eu gosto de tudo. O que vai me fazer escolher? Eu não consigo decidir. E aí, qual é o propósito dessa escolha? Um caminho profissional é um meio que vai te permitir viver a vida que você deseja. Então, qual é a vida que você deseja? É uma vida de liberdade, onde você pode trabalhar de onde você quiser? É uma vida em que você precisa estar atendendo presencialmente? Se você for uma confeiteira, você não pode trabalhar de onde você quiser, você tem que ir ali e entregar o seu produto fisicamente. Agora, você precisa definir qual é o objetivo dessa escolha. O que você quer da sua vida, se for a questão da profissão, o que você quer com essa profissão? Qual é o estilo de vida que você deseja? E essa profissão vai ser um caminho que vai te levar até esse estilo de vida. Quando você tem a clareza do propósito dessa escolha, ou seja, por que você tem que fazer essa escolha, você consegue identificar qual das opções te aproxima daquilo que você quer, certo? Então, se você passa por essa dificuldade na hora de tomar uma decisão por falta de clareza, você tem que parar e pensar, qual é o propósito da minha escolha? Por que eu estou escolhendo isso? O que eu quero? Qual é o resultado que eu pretendo fazendo essa escolha? Tomando essa decisão. Às vezes a pessoa está na dúvida de um relacionamento, se ela termina aquele relacionamento ou se ela realmente casa e aprofunda esse relacionamento. E aí talvez ela não tenha parado para pensar se aquela pessoa pode proporcionar a ela um relacionamento do jeito que ela deseja. Não sei quais são os desejos, mas de cumplicidade, de parceria, de lealdade, que seja uma pessoa divertida. O que você espera de um relacionamento? Você consegue olhar para essa pessoa e se imaginar vivendo um relacionamento do jeito que você deseja? É claro, não estou falando de conto de fada, mas dentro do que você também pode oferecer, porque não adianta só exigir do outro, Dentro do que você pode oferecer, você consegue ali imaginar um bom relacionamento, aquele relacionamento que você deseja para você? Se sim, você consegue ter mais confiança na hora de ter essa decisão. Agora, se você olha para essa pessoa e fala, não, ele é bem diferente do que eu busco para minha vida, por que você ainda está na dúvida? Falta de clareza. Você ainda não sabe o que você quer para sua vida, seja na sua carreira, seja nos seus relacionamentos, seja onde for. Então, se você está com falta de clareza, você pode ter muita dificuldade na hora de tomar a decisão. Você precisa identificar qual é o propósito dessa sua escolha, dessa sua decisão, certo? Então agora vamos para a terceira situação que pode gerar essa dificuldade na hora de decidir, que é quando a pessoa tem um alto padrão pessoal, sabe? Eu costumo dizer que ela tem uma régua alta. Então a pessoa, ela é muito exigente, seja com coisas pequenas ou seja com coisas grandes e importantes na vida dela. Então, se ela tá ali escolhendo um sapato, ela fica ali apegada aos mínimos detalhes dos sapatos e aí ela não consegue decidir. Se ela tá escolhendo um esmalte, imagina, infinidade de rosa, infinidade de vermelho.
ela não consegue decidir, que ela fica presa ali aos mínimos detalhes. E se é algo importante numa carreira, talvez ela esteja pensando ali todos os defeitos que, se ela seguir aquele caminho, né? Todas as questões indesejadas que aquela questão ali, que aquela carreira vai oferecer. Quando a pessoa tem uma régua muito alta, ela vai ter dificuldade em decidir, porque na verdade praticamente nada vai atender o padrão dela. Então, se ela está buscando uma carreira, é claro que toda profissão, toda atividade profissional, por mais que você goste, por mais que você se identifique, por mais que você ame, vai ter a sua parte chata. E a gente precisa comprar o pacote. Eu tô entendendo que vai vir a parte boa e a parte ruim. Não tem essa de, não, é igual biscoito recheado, que a pessoa come só o recheio e deixa lá a parte realmente do biscoito, da casquinha. Não dá pra gente fazer isso com a vida, né? Da gente comer só o recheio. É o pacote inteiro. Então, quando a pessoa fica ali selecionando demais, nada atende o padrão, a expectativa que ela cria. E aí, ela tem dificuldade em decidir, porque é como se nada estivesse bom. O que fazer nessa situação? Você precisa identificar qual é a suficiência. E eu não estou dizendo que você tem que se satisfazer com o medíocre, tá? Não estou falando isso, mas entenda o seguinte: quando você escolhe, por exemplo, um sapato, você tem que falar: para que eu estou escolhendo esse sapato? É um tênis, é para eu correr. Então, qual é a suficiência? Ele tem que ser confortável, ele tem que absorver impacto. Ok. Então, talvez, se a cor não for a melhor de todas, já é suficiente se ele for confortável e absorver os impactos. Deu para entender que a gente tem que ter um foco direcionado para a suficiência? Se o produto, se aquela opção tiver isso, vai ser o suficiente? Sim. Mas podia ser melhor. Ok. Mas é o suficiente? É. E aí a gente consegue decidir e a gente pode aperfeiçoar aquilo. Eu já citei o exemplo de um casal que eu acompanho, né? São influenciadores digitais, trabalham com marketing digital e cada um numa área, mas eles são casados. E aí o homem, né, fala que, olha, ela quando me conheceu, eu não era assim. Hoje eu sou o homem perfeito para ela, né? A relação que nós temos é uma relação perfeita para o que nós desejamos, sabendo dos conflitos, sabendo das dificuldades, mas nós construímos o nosso relacionamento com base naquilo que nós queríamos. Mas lá no início eu não era assim. Nós fomos nos construindo para que hoje a gente vivesse esse relacionamento. É isso que eu falo. É o suficiente para começar? Isso não quer dizer que aquilo não possa melhorar na sua vida, mas para você decidir, já é o suficiente? Então, se for um relacionamento, essa pessoa tem aqueles requisitos suficientes que são fundamentais, primordiais para você? Sim. Mas eu gostaria de outras coisas. Ok, e isso pode surgir, mas para que você decida naquele momento, já é suficiente? Assim como uma carreira, uma profissão, uma atividade profissional, talvez você olhe aquilo ali e fala: nossa, mas tem isso que eu não gosto. Mas atende à suficiência? Se você está querendo uma profissão agora para ganhar dinheiro mais rápido, porque você está precisando de caixa, seja para sair da casa dos seus pais, seja para você comprar uma casa, seja para você abrir o seu negócio, aí você está querendo algo que te dê dinheiro mais rápido, você olha e fala assim: nossa, essa opção é boa, mas eu vou ter que trabalhar muito, porque eu vou ter que trabalhar de noite, feriado. Mas atende à suficiência? Vai te trazer um dinheiro mais rápido para que você faça o caixa que você precise, para que depois você possa abrir mão disso aí e buscar outra coisa? Dá para entender? É preciso focar na suficiência. E aí depois você aprimora, aperfeiçoa, mas não perca o foco. É suficiente para o que você deseja?
Responda essa pergunta e aí você consegue minimizar esse sofrimento, essa lentidão na hora de decidir, tá? E a quarta situação que também acontece quando as pessoas têm muita dificuldade em decidir é porque elas têm muito medo de errar. E aí ficam com aquelas opções em aberto e eu escolho aqui, mas eu posso errar desse jeito. Mas se eu escolher ali, eu posso errar daquele jeito. E a pessoa fica sempre focando nos problemas. E a verdade é que a gente tem muito medo de errar porque a gente tem medo do desconhecido. Se você tivesse uma solução para aquilo, esse medo já não te assusta. Então, o que é importante? Quando você perceber, eu tô com medo de decidir porque eu posso errar, avalie qual é a pior coisa que pode acontecer se você fizer essa decisão. Se você tomar essa decisão, se você escolher essa opção, qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí, você elabora uma solução para aquilo. Quando você tiver na sua mente elaborado as soluções para as opções que estão ali disponíveis para você, se você conseguir perceber o que de pior pode acontecer para cada uma daquelas opções e elaborar uma solução para cada uma dessas opções, isso já não vai te assustar tanto, porque o que assusta é o desconhecido. E aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas eu tenho muito medo, né? Imagina, eu vou seguir por esse caminho, mas vai que eu não gosto. Vai que, né, eu penso que é uma coisa, mas é outra, numa carreira. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu não gostar. E se eu não gostar, o que eu faço? Eu volto para onde eu estou hoje e começo da onde eu estou hoje e faço uma nova escolha. Ah, tá, é da pior? Não, é o que já tá hoje. Então, não é tão ruim assim. Você precisa começar a ter as soluções em mente para que esse medo não se torne maior do que ele realmente é. Eu já falei várias vezes que muitas vezes o medo do problema é maior do que o próprio problema. Então, o medo de errar é muito maior às vezes do que o próprio erro em si. Então, se você tiver já em mente a solução para aquele erro, isso minimiza o seu medo de errar. Porque ao mesmo tempo que você pensa no erro, você também pensa na solução. E isso traz uma segurança, um conforto maior e isso minimiza essa dificuldade na hora de decidir. Então, gente, hoje nós falamos sobre a dificuldade na hora de decidir, que pode ser gerada pelo número de opções, pela falta de clareza, quando a pessoa tem um padrão pessoal muito alto, né, é muito exigente, ou quando ela tem muito medo de errar. Falamos também das soluções para essas situações, para que esse processo de decisão possa ser mais rápido e menos doloroso. Seja para questões pequenas do seu dia a dia, seja para questões importantes. De um jeito ou de outro, isso pode travar a sua vida. Você pode realmente ficar travado diante daquela decisão. E aí, como consequência, você procrastina aquela decisão. Certo? Então, espero ter contribuído com vocês. Se uma dessas situações faz parte aí do seu dia a dia, peço que você comente aqui, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e eu convido você a me seguir na minha rede social no Instagram, que é @SimoneTurelli, e também visite o meu site, que é www.simoneturelli.com.br. E como eu disse lá no início do vídeo, eu sou analista corporal e comportamental. Eu ajudo você a entender a sua mente pelo formato do seu corpo. Se você quiser saber mais sobre isso, dá um pulinho lá no meu site, que tá tudo explicadinho. Tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!